Olá, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora da Faculdade de Educação, nesse momento, na Universidade de São Paulo, e sou da Coordenação Nacional de Educação do Partido dos Trabalhadores. Bem, eu quero começar essa conversa com vocês indicando que talvez nós estejamos vivendo a maior ofensiva do setor privado em relação aos fundos públicos da educação da história do nosso país. Essa ofensiva se dá de muitas maneiras, mas a primeira delas, o que eu quero registrar de pronto, é que nós temos, neste momento, a fusão de inúmeros grupos formando conglomerados, e estes conglomerados abriram seu capital na Bolsa de Valores em São Paulo, em Nova York, e esta abertura de capital faz com que, neste momento, esses setores se debrucem fortemente sobre a perspectiva de ofertar não só serviços para os sistemas educacionais e para as secretarias municipais de educação estaduais, mas, sobretudo, eles pretendem entrar na escola. Então, eu quero rapidamente enunciar aqui com vocês um conjunto de projetos que apontam nessa direção, visando favorecer por parte do governo Bolsonaro. Isso começou antes, começou, na verdade, com o governo do golpe, com o governo do Michel Temer, mas isso teve continuidade com o governo Bolsonaro e foi bastante aprofundado no governo Bolsonaro, um redesenho da legislação e das políticas do Estado brasileiro visando favorecer esses grandes conglomerados, circunstância que foi ainda mais favorecida pela pandemia. Então, eu quero começar falando que, durante o governo Temer e no processo do golpe, se acentuou muito a tentativa de desmoralização da escola pública e muitos ataques aos professores com o projeto Escola Sem Partido, que muitas pessoas ouviram falar ou viveram na pele, que tinha como objetivo desqualificar a escola pública e criar um medo sobre a conduta dos professores sem motivo, porque o sistema educacional tem como se proteger com os conselhos estaduais, municipais, federal de educação, contra qualquer problema. Na verdade, o que eles queriam mesmo era criar uma circunstância de desmoralização e desqualificação dos professores e, ao mesmo tempo, de tentativa de controle. Ainda no governo Temer, nós tivemos dois projetos, duas leis bastante graves. Uma foi a reforma do ensino médio. A segunda é a Base Nacional Curricular Comum, que começou de um jeito no nosso governo e acabou de outro. O projeto do ensino médio, em breves palavras, ele reduz a obrigatoriedade do currículo às disciplinas de português e matemática e constrói campos de conhecimento que diluem as disciplinas científicas e, ao mesmo tempo, este mesmo currículo abre espaço para o que eles chamam de itinerários formativos, não a partir de disciplinas e uma perspectiva profissionalizante, mas do ensino de alguns ofícios. Ou seja, se estabelecem equivalências que nunca poderiam existir entre disciplinas de ofícios e disciplinas científicas que são fundamentais para o conhecimento do estudante em toda a sua vida educacional, seja no nível do ensino técnico, seja em nível do ensino superior. Bem, junto com isso vem a Base Nacional Curricular Comum, que opera o mesmo movimento, passa a ser obrigatório português e matemática, e criam-se competências, tentando eliminar algo que numa escola pública e numa escola em geral é fundamental, que é a relação entre teoria e prática na escola. Isto é essencial, banalizando o currículo. Por que eles fizeram a base? E por que o governo tem insistido tanto no PISA? Porque esses grandes conglomerados precisam ter uma referência para ter credibilidade em relação à sua ação educacional. Essa referência é a base,
e a avaliação internacional do PISA, que é feita pela OCDE, além das avaliações nacionais. Isto credencia esses grupos a fazerem o que eles estão fazendo já em vários sistemas educacionais, que é impondo, dentro das escolas, a base que fere a autonomia dos professores e fere a autonomia da própria escola. A escola é um lugar de criação, de elaboração, de consideração da experiência social e cultural, de consideração dos saberes dos estudantes. A escola não é um lugar de prescrição. Em pleno centenário da vida do professor Paulo Freire, nós não podemos deixar de lado a ideia de que a escola é um lugar de construção de cultura e conhecimento e, portanto, tem que haver mediação entre aquilo que a criança, o jovem e o adulto trazem para a escola e aquilo que se pretende que os estudantes aprendam. Então, a base, na verdade, ela se soma a uma resolução, a resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação de 2019, que impõe a todas as licenciaturas, metade dos cursos de licenciatura ficam reduzidos ao ensino da base. Ou seja, os professores são formados para reproduzir a base, a escola reproduz a base e completa esse quadro a reforma administrativa que pretende quebrar a estabilidade dos professores, de todo o funcionalismo, mas no caso da educação, a gravidade é qual? É que eles pretendem passar a contratar os professores a partir de processos de terceirização, e esta quebra da estabilidade seguramente levará a uma situação em que esses grandes conglomerados entram na escola, disputam o fundo público, dinheiro público, contratam professores para reproduzir a base, isto é, um currículo prescritivo, apoiado na chamada pedagogia bancária, e se o professor não fizer exatamente aquilo que está determinado por esses grupos, o que eles vão sugerir é efetivamente que as pessoas sejam demitidas. Nós já estamos vivendo isso em vários estados do país. Não há contratação de professores, não há concurso público, as plataformas determinam aquilo que acontece na escola. O professor não pode fugir dos conteúdos estabelecidos na plataforma. Então, isso é a morte da escola. E nós não podemos permitir de maneira nenhuma que isso aconteça. Completa este quadro a proposta da chamada homeschooling, educação doméstica. O que é essa tal homeschooling? É um projeto do governo federal que permite que os pais façam a educação dos seus filhos em casa. Mas tem um detalhezinho ali na lei que diz assim, que o MEC pode ajudar os pais nessa tarefa, pode liberar recursos para essa tarefa. Então, o que vai acontecer, o que nós estamos verificando a partir desse conjunto, é que nós teremos um conjunto de empresas se oferecendo à margem do controle público, à margem da experiência pública, com conteúdos que podem estar ligados à base, mas também podem estar ligados àquilo que os pais eventualmente queiram ensinar aos seus filhos. Eu quero dizer a vocês que uma das maiores conquistas do nosso país na Constituição de 88, e depois com o governo Lula e Dilma, a emenda constitucional 59, é de que a educação de 4 a 17 é direito público subjetivo. O que quer dizer isso? Que o direito ao conhecimento científico, ao conhecimento filosófico, artístico, é um direito inalienável. Ele é da criança, ele é do jovem. Não é direito do pai, não é direito do Estado, não é direito da família. Tanto assim que qualquer pessoa pode acionar o Estado para garantir esse direito às crianças, jovens e adultos. E, por fim, alerto que nesta mesma esteira eles querem impor o voucher, ou seja, venda de vagas, compra de vagas no setor privado para a educação infantil. Eu quero lembrar a todos que uma das maiores vitórias que nós tivemos no Brasil, desde o golpe, foi a defesa do Fundeb. Não que a lei seja perfeita, porque nesse governo seria difícil supor que não tivesse brechas para o setor privado.
mas nós conseguimos salvar 16 bilhões ano para a educação pública. E eles estão fazendo todos esses projetos, todas essas iniciativas, para abocanhar o recurso público e tirar o Estado da oferta. Então, o meu convite, o meu pedido a vocês é que nós fortaleçamos a luta, fortaleçamos a mobilização para sustentar uma mudança de governo nesse país que possa voltar a tornar a educação pública uma verdadeira prioridade para jovens, crianças e adultos.